você está pensando em vender tudo e vir para Irlanda, não faça isso antes de ver esse vídeo até o final. O Instagram de algumas pessoas te vende o euro alto, as viagens baratas de final de semana e aquela vida perfeita aqui na Europa, não é mesmo? Mas a realidade de quem desembarca na ilha hoje é completamente diferente. A Irlanda de hoje, ela virou um pesadelo ou ainda vale a pena? Deixa comigo que eu te conto a verdade agora. Vender o carro, largar um emprego estável no Brasil e apostar tudo que você tem hoje, mudando para um país do outro lado do oceano, é a realidade de milhares de brasileiros que acabam enxergando a Irlanda como uma ótima oportunidade para você recomeçar a sua vida, ou melhor, fazer com que a sua vida aconteça de verdade. Será que a Irlanda de hoje é aquele mesmo país que te vendiam há anos atrás na internet? Se você abrir as redes sociais agora, aquela pessoa que você costuma seguir falando da Irlanda nesse caso, parece que a vida é perfeita em muitos casos, não é verdade? Hoje nós vamos fazer uma análise profunda sem filtros. Vamos colocar na balança o custo de vida real, o mercado de trabalho atual e o maior desafio que a Irlanda enfrenta nesse exato momento. E no final desse vídeo aqui você vai saber exatamente se a Irlanda é um dos melhores países para você recomeçar sua vida ou é uma furada. Fica comigo até o final porque o cenário de alguns anos atrás não é o mesmo de hoje. Se a gente puxar os relatórios oficiais dos órgãos internacionais, realmente a Irlanda parece ser uma perfeição. No papel ela aparece no topo do mundo, é o segundo país com o maior PIB per capita do planeta e está cravada entre os 3 países mais seguros para se viver. Se você busca segurança de verdade, né, sair na rua sem ter aquele medo de olhar para os lados, sem ter medo que uma moto se aproxime e achar que vai ser assaltado, entre outras várias coisas que a gente acaba passando, por exemplo, no Brasil, a Irlanda pode sim ser um país que pode te oferecer tudo isso. Eu não diria que hoje, nos dias atuais, de olhos fechados, porque muita coisa vem mudando na Europa e na Irlanda também não é diferente. Mas sim, se você leva em comparação com o Brasil, claro que não existe uma comparação justa também pelo tamanho do Brasil com o tamanho da Irlanda, né? Pequenininho. Mas se a gente pega Brasil e Irlanda numa comparação aí, realmente a Irlanda é um país muito seguro, apesar do que vem acontecendo no país recentemente. Eu acho que a cautela, ela é nunca demais, né? Independentemente de onde você esteja, em qualquer país aqui da Europa, qualquer país da Ásia, da Oceania, América do Sul, América do Norte, não interessa. O importante é você ter cautela sempre que você sai na rua, porque infelizmente as coisas mudaram um pouquinho sim. Mas segurança, claro que você vai ter muito mais segurança do que se você estiver andando no Brasil à noite, por exemplo. Só que existe uma diferença gigante do que se mostra no papel e o dinheiro que vai te sobrar no final do mês. A economia do país é gigante, porque a Irlanda é a sede europeia de gigantes como a Google, Apple, Meta e grandes farmacêuticas. Isso traz bilhões de euros para cá, mas cria uma bolha. O custo de vida acompanhou toda essa riqueza. Então, quando você ouvir falar que a Irlanda é rica, entenda uma coisa: o custo para você viver aqui também é um dos mais altos da Europa. O salário mínimo subiu, claro, isso é muito bom, mas o preço do mercado, transporte, combustível também subiu. Eu posso falar para vocês hoje que imigrar para a Irlanda precisa de um planejamento um pouquinho mais robusto. Eu digo, um pouco mais de atenção do que talvez você teria alguns anos atrás. E falando em planejamento, vamos falar do mercado de trabalho. Existe um mito aí de algumas pessoas falando que o mercado de trabalho hoje na Irlanda ele está impossível, que está difícil encontrar trabalho e que muitas pessoas que chegam na Irlanda já têm um inglês bacana e conseguem trabalho assim na primeira semana. Olha, deixa eu falar para vocês, isso é uma tremenda mentira. Eu não sei da onde que as pessoas tiram que as pessoas que chegam aqui na Irlanda, grande maioria já tem um inglês legal e vai procurar trabalho por aí e não vai ter dificuldade. Gente, isso é mentira. A grande realidade é que a maioria esmagadora dos brasileiros que desembarcam na Irlanda vem justamente para aprender o idioma. O estudante de intercâmbio, ele chega com inglês de sobrevivência e olha que tem muitos que nem têm o inglês para sobreviver, viu? Depende totalmente de outras pessoas para poder se comunicar. Mas mesmo essas pessoas que chegam aqui sem inglês algum, tem uma coisa que encanta muito aqui as empresas no geral, que é o quê? A força de trabalhar, o foco no objetivo. Nós brasileiros, grande maioria de nós aqui, somos muito bem quistos pelo povo irlandês, pelas empresas aqui, porque a gente realmente trabalha de verdade. E o mercado de vagas de entrada é movido por essas pessoas que não têm o idioma, mas têm uma vontade tremenda de trabalhar. O desafio aqui não é o seu inglês ser perfeito. O desafio é a concorrência pelo mesmo tipo de vaga. Como o país atrai milhares de estudantes do mundo inteiro todos os meses, quando abre uma vaga de atendente de café, por exemplo, tem uma fila de pessoas entregando currículo. Quem consegue a vaga? Nem sempre é quem fala melhor, mas quem tem a melhor postura, quem correu atrás primeiro e quem tem disponibilidade de horários. Por isso que eu falo, também é muito importante as amizades, vocês saírem desde o primeiro momento que vocês chegam aqui e falar sobre vaga de trabalho, e falar sobre vaga de casa, tudo que vocês precisam para vocês começarem a vida de vocês. As pessoas que vão realmente te ajudar aqui são os brasileiros no começo. Na verdade, quem vai te ajudar de verdade são as pessoas que você chega e faz amizade. Tenha certeza que você pode ter inglês melhor que de outras pessoas, você pode ter até um currículo melhor que de outras pessoas, mas se aquela pessoa for amigo de alguém que já tem um trabalho e tá precisando de alguém, aquela pessoa vai entrar no seu lugar mesmo você sendo mais capacitado e qualificado para determinadas vagas.
escola em pessoas que vão te ajudar de verdade. E não tenha vergonha de pedir ajuda, porque o começo é difícil para todo mundo. É um jogo de resiliência. Dá para conseguir emprego? Dá, e muito rápido, se você não tiver a famosa frescura e muita vontade de trabalhar. Emprego tem, mas você precisa saber de antemão que quando você for concorrer uma vaga, você vai concorrer com muitas pessoas que estão na mesma situação que você. E não interessa o que você é no Brasil. Você pode ser um doutor no Brasil, área administrativa, engenheiro, sei lá, seja o que for. Aqui, quando você chega e não tiver um inglês para você começar a sua vida, a tua vida vai ser igual de qualquer outro quando você decide migrar para um outro país, viu? Ainda mais se você vem sem inglês algum. Agora, se o trabalho e o idioma são barreiras que você consegue superar com esforço, existe um problema aqui que não depende da sua força de vontade: a crise habitacional. Esse é o ponto mais crítico que você precisa entender antes de comprar uma passagem para cá. A Irlanda simplesmente não tem casas o suficiente para a quantidade de pessoas que vivem aqui e que chegam todas as semanas. Construir novas moradias na Europa é um processo lento e a demanda explodiu. E o resultado disso, o preço dos aluguéis, só sobe. E não para de subir. Eu posso falar para vocês hoje que o maior desafio de quem migra para a Irlanda não é nem encontrar trabalho, mas sim encontrar um teto, colocar um teto sobre a sua cabeça. É muito comum para as pessoas que chegam aqui ficar em hostels, hotéis ou até mesmo acomodação estudantil, né, para quem vem estudar, até conseguir uma coisa fixa. O problema é que você ficar nesses lugares acaba sendo muito, muito caro. Então, se você consegue uma vaga já de cara ou pessoas que podem te ajudar, peguem essa vaga de começo, mudem para lá e depois que vocês estão estabilizados em um lugar com endereço para vocês dar entrada nos seus papéis, documentação, aí vocês vão atrás de outro lugar que vocês se sentem melhor, que vocês acham que vai ser melhor para vocês. E tem um problema também que não é só você achar a vaga. Vamos dizer que você encontrou uma vaga, show de bola. O problema é que você vai dividir, isso não é eu que estou inventando. Quem mora nessas cidades grandes como Dublin, Galway, Cork, que são até menores, Cork e Galway, mas ainda tem um tamanho significativo para o tamanho do país, vocês vão dividir casas com outras pessoas. E não é só dividir casas, vocês vão dividir os quartos com outras pessoas. Tem situação de quem mora em Dublin hoje, no centro da cidade, porque muitos dos estudantes chegam e tem aquela sensação, aquela mania, nossa, eu tenho que ficar no centro da cidade porque é perto de tudo. Não é bem assim. Se você sai um pouquinho, 30, 40 minutos do centro da cidade, você acaba tendo uma tranquilidade, uma segurança, uma qualidade de vida muito melhor. Porque hoje no centro de Dublin, naquela região central ali, você vai pagar entre 600 e 700 euros para você dividir o quarto com uma pessoa, ou talvez duas pessoas. Então pare para analisar, olha a quantidade de dinheiro que você vai estar pagando por uma vaga para você dividir o quarto com mais duas pessoas, ou três, dependendo do caso. E a casa? Quantas pessoas moram nessa casa? E nós sabemos que grande maioria das casas hoje de Dublin, ali do centro, aquelas casas mais antigas, não tem uma qualidade muito bacana. O mofo exala para todo lado, carpete velho, aquele cheiro, infelizmente é a realidade. Tem muitas construções novas chegando? Tem, mas grande maioria mais afastada, porque as novas que tem próximo de Dublin, gente, aí vocês vão pagar 1.000 euros para dividir o quarto com mais uma pessoa ou duas pessoas, dependendo do padrão do apartamento. Se você é do tipo de pessoa que preza pela sua privacidade absoluta desde o começo, desde quando você chega e não topa dividir espaço com ninguém, a Irlanda infelizmente vai ser um choque de realidade muito, mas muito pesado para você. E sabendo desses desafios, como as pessoas estão vindo para a Irlanda de forma inteligente? Basicamente existem dois caminhos para você vir para a Irlanda da forma correta, do jeito certo. O primeiro é o tradicional intercâmbio de inglês de 8 meses. Você vem com o visto de estudante que te dá o direito de trabalhar 20 horas por semana durante as aulas e 40 horas no período de férias. É a porta de entrada mais acessível para quem quer sentir o país, aprender o idioma e se pagar enquanto está aqui. O segundo caminho, que cresceu demais, é a imigração direta para aqueles profissionais qualificados, o famoso Critical Skills. Se você trabalha na área como de tecnologia da informação, engenharia, finanças, saúde, a Irlanda tem uma lista, né, desses profissionais que ela necessita no país. As empresas locais, elas vão patrocinar o seu visto de trabalho se você for realmente competente e preencher todos os requisitos que precisa para aquela vaga. Depois de você colocar tudo isso na balança, qual que é o veredito final? A Irlanda ainda vale a pena? A minha resposta honesta é: depende de quem você é. Se você tem uma reserva de dinheiro muito baixa, não lida bem com imprevistos, detesta o frio e o mais importante, não quer dividir casa, ou melhor, dividir quarto com ninguém, eu sinto lhe informar, mas a Irlanda vai ser uma das maiores frustrações que você vai ter na sua vida se você decidir migrar para cá e não ter isso que eu falei aqui dentro da tua cabeça e saber que é assim que as coisas funcionam nos dias atuais. Mas por outro lado, se você tem resiliência, valoriza uma segurança bacana, quer ganhar de uma moeda forte, que a gente sabe que o euro é, e ter a possibilidade
possibilidade de viajar para lugares que você nunca pensou em pisar na sua vida. E ainda melhor, gastando pouco, porque muitos países que você viaja aqui na Europa, você paga muito pouco para conhecer. Então você sabe de todos os problemas e todas as dificuldades que você vai enfrentar imigrando para cá. Eu posso falar para você que você sim vai ser uma pessoa que vai ser muito beneficiada e vai fazer com que realmente a tua vida funcione muito bem aqui. E a Irlanda, não tenho dúvida alguma que vai ser um país muito acolhedor para você. Você que sabe da dificuldade que você vai passar quando você chegar aqui. Eu acho que o segredo atual não é nem ter sorte, é vir com a expectativa certa. Não compre a ilusão que muitas pessoas acabam vendendo aí na internet, porque hoje é muito fácil colocar só vitórias, só conquistas, só coisas positivas nas cabeças das pessoas. Venha preparado para os desafios, porque os benefícios são muitos, muito para aquelas pessoas que entendem que tem que passar por um processo, o processo de ser um imigrante, passar por todas as etapas. Aquele intercambista que vai vir como estudante, ou até mesmo um europeu que escolhe a Irlanda para ser o seu país para recomeçar novamente, ou aquelas pessoas que também conseguiram um visto de trabalho, né, através dessas possibilidades que a Irlanda acaba oferecendo. E você, com tudo que eu trouxe aqui, com esse cenário atual que nós estamos passando aqui na Irlanda, não só a Irlanda, mas outros países aqui da Europa, você ainda acha que a Irlanda vale a pena para ser aquele país para você imigrar, para você estudar, para você começar a sua vida? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, compartilha com nós aí quais são as suas ideias, se você realmente tem um planejamento de vir para a Irlanda, ou a Irlanda foi um grande sonho, um grande objetivo na sua vida e você acabou deixando de lado por causa das dificuldades que nós estamos passando no atual momento. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês aqui. Isso não é um vídeo para desanimar ninguém, é um vídeo para trazer a realidade que nós estamos vivendo sim na Irlanda, tá? E em outros países, como eu mencionei. A Irlanda, ela pode ser sim um dos melhores países para você começar a sua vida. Eu tenho certeza que se você tiver foco no propósito, no objetivo que você colocou para tua vida desde a saída do Brasil, eu não tenho dúvida que você vai vencer muito aqui e fazer as coisas acontecer da forma que você planejou mesmo antes de ter pisado nesse país. Porque olha, a Irlanda pode ter todos os seus problemas em relação ao clima, dificuldade aí no dia a dia, do idioma para muitas pessoas, mas se você conseguir fazer as coisas com calma, planejamento, foco, eu não tenho dúvida que você vai conseguir vencer aqui também. Então é isso, se vocês não são inscritos no canal, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida, comenta, deixa um like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ver realmente se a Irlanda vale a pena para ela ou não, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Talvez você já saiba de tudo isso que eu falei aqui, mas pode ter certeza que tem um amigo seu, um conhecido que talvez tenha a possibilidade de seguir os mesmos passos que o meu, que é estar aqui fora, ou de você que já está aqui fora e quer saber como as coisas funcionam. Então esse vídeo eu acho que pode ajudar muito. Tantos outros que eu acabo trazendo aqui no canal também. Então é isso, se vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!